Mas o que é, no fundo, a teologia da libertação? Ele é um movimento, por isso engloba intelectuais, engloba políticos, engloba fundações internacionais, engloba os padrezinhos da paróquia, engloba bispos de CNBB. Então, um movimento de várias classes e castas que trabalham juntos, que busca utilizar a igreja para que ela contribua com o processo revolucionário. Instrumentalizar. Exato, exato. Então, assim, pode ser parte da igreja? Pode. Pode ser a maior parte dela? Pode, como é hoje no Brasil. Mas é para fins políticos. Para fins políticos. Para fins políticos. Por quê? A teologia da libertação, ela nasce tanto de uma vertente mais, vamos dizer assim, filosófica no sentido liberal, né, na Alemanha, mas ela também nasce da linha marxista, mas principalmente desta que ela importa a sua ideia. E o centro da teologia da libertação nem é tanto essa coisa do padre ficar fazendo essas maluquices da missa. Ele não vai usar as vestes corretas, ele vai bagunçar toda a arquitetura celebrar da a igreja. missa com tapioca e cachaça. Exato, como acontece às vezes. Isso, sério isso? Sim, meu Deus do céu, Nordeste ali, muitos casos em que, inclusive, tem até no Rio Grande do Sul, missa campeira, em que o padre coloca a picanha, o espeto de picanha no altar e consagra a hóstia, o vinho e a picanha no altar meu também, Deus, junto com o chimarrão. Ou seja, acontece uma missa regional ali, pô. Bernardo. Missa regional, exato. O pessoal faz. Então aqui em São Paulo a tradição é virado paulista. Né? Então, vai fazer o quê? Vai botar um cuscuz aqui? Exato, vai botar um purê com um hot dog ali? Tu vai botar lá, como é o nome daquilo? Os peixes, lá vai botar como é que é? Vou tomar um tacacá. Bota um tacacá lá no negócio, o maniçoba, né? Pra consagrar. É mais ou menos isso que é o processo de enculturação. Mas, no fundo, a ideia central da teologia da libertação é a seguinte. Nós não vamos partir da revelação. E o que é revelação? É as escrituras e a tradição da igreja. Isso é o que ensina o próprio Concílio Vaticano II. Ou seja, é a palavra que a igreja disse que é a palavra de Deus e o que a igreja ensina ao longo dos séculos que não está registrado na palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, né? No final das contas. A soma dos dois, das escrituras e da tradição, é a palavra. E o magistério é o intérprete legítimo disto. Talvez tenha o tripé da igreja. Para eles, então, nós não temos que nos voltar à palavra de Deus e ao magistério para obter a nossa teologia. Porque teologia é o quê? É a reflexão sobre Deus. Então, se Deus falou, vamos falar de onde ele ouviu. Vamos conversar a partir de onde que Deus falou. Deus falou aonde? Aqui e aqui. Então, vamos pensar sobre isto, que é o que sempre fizemos. Mas a ideia não. Nós vamos fazer teologia a partir de um outro lugar. Agora, a partir de outro lugar pode ser qualquer lugar. Pode ser a partir dos pobres, como é tradicionalmente na teologia da libertação? Pode. Mas hoje em dia não é só isso. Pode ser a partir dos gays, dos trans, dos bis, enfim, do LGBTQIA, USB, TV, sei lá, qualquer coisa. Virou uma senha forte já. Pode ser a partir dos migrantes? Claro. Pode ser a partir dos gordos? Pode, porque você pode ter um argumento, né? Pode ser a partir da mulher? Pode ser. Pode ser a partir da revolução feminista? Pode. Pode ser a partir da terra, dos indígenas. Tudo que convier, que fomente de algum modo uma reflexão que quebre com a tradição e as escrituras, quebre com a igreja de sempre, por assim dizer, e que faça com que a igreja, de algum modo, né, ajude a empurrar esse zeitgeist, esse espírito do tempo, para que as pessoas aceitem a revolução, né, e de algum modo contribuam com ela, é válido. Então, assim, é um novo modo de se fazer teologia e que vai redundar nessas loucuras. Só que não redunda nisso, porque hoje você tem, e eu não vou citar nomes aqui, mas qualquer um sabe, você tem um monte de padre, às vezes até de batina, entendeu? Que não é, vamos dizer assim, um herege, né? Tipo esses antigos aí teólogos, mas ele tem uma teologia absolutamente laxa, ou seja, assim, fraca, que só serve de uma espécie de um coach, é o coachismo cultural. Entendeu? É o cara que fica dando motivacional, entendeu? Dica do dia, o que você pode fazer para não sei o quê. Faça isso, meu irmão, senão vai dar tal coisa. Então, assim, eu digo, meu Deus do céu, o evangelho é isto? Ou seja, Jesus Cristo veio, os santos, os mártires da vida, para fazer o quê? Coach? Tenha santa paciência. Quase 10 dicas para você melhorar na sua vida. Exato, não. Isso pode se transmutar até nisso, essa perversão. Entendeu? Então, é porque as pessoas confundem muito assim teologia da libertação com aquele comunismo, né? Como vocês estão fazendo agora a produção do história do comunismo soviético, aquela coisa brutalista, enfim, né? Burocrática e tal, massiva. Mas nem sempre. Nem sempre. Ela pode ser como tem aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que é um comunista nato, entendeu? E ele é, assim, um dos claros exemplos. Ele vai ser, assim, em algum momento que ele morrer, no dia seguinte, eles vão tentar canonizar ela.
Entendeu? Ele vai ser um mártir da teologia da libertação, santo deles, uma coisa do tipo. Né? Porque ele é um comunista e defende todas as pautas identitárias, todas as pautas revolucionárias, só que ele tem o verniz de São Francisco de Assis, né? Uma figura meio, né? Eu cuido dos pobres, etc e tal. Bom, mas eu digo assim, você não pode fazer propaganda disso. Ainda mais usar a tua caridade para fazer propaganda política. Né? Se eu bem me lembro, Jesus disse que tua mão direita faz, tua esquerda não deve saber, né? E aí, então, ele usa isso em benefício da eleição do Lula, como ele mesmo admitiu, né? Nós te elegemos, trabalhamos muito, né? Para eleger o Lula. Então, no fim, pode ter até esse verniz bonitinho. Mas muitas vezes é bem mais sutil. É muito mais sutil, é muito mais sutil. A gente pode dizer, então, que a teologia da libertação é o próprio marxismo dentro da igreja? Sim, de alguma maneira, sim. Eu acho que não é uma definição, mas é uma colocação imprópria, né? Porque, de fato, é. Mas se a gente entender o marxismo de fato como ele é, ou seja, o marxismo ele não tem, como já demonstrou muito bem o Leszek Kolakowski naquele livro como chama, meu Deus do céu? As vertentes do comunismo, né? Em que ele vai demonstrando desde Saint-Simon até tipos mais modernos, como a Escola de Frankfurt, como o marxismo mudou de ideologia, ou seja, de discurso. Ou seja, os discursos vão variar, entendeu? Você tem o Marx dizendo que a revolução vai acontecer naturalmente a partir do processo de concentração de propriedade privada na mão dos burgueses, a classe proletária aumentando, vai existir uma diferença muito grande, um empobrecimento, etc. e tal, e vai haver uma revolução naturalmente, ele dizia. Né? Isso iria causar guerra mundial, etc. e tal. Ele dizia que isso ia acontecer inevitavelmente e naturalmente. Né? Eu acho muito esquisito o Marx dizer isso e ainda escrever um manifesto pensando que as pessoas se unissem. Né? Se vai acontecer naturalmente, você não precisa falar nada. Né? Exatamente. Eu digo, não preciso dizer todo dia. Né? Por favor, o sol nasça no dia seguinte. Né? Se o sol vai nascer, vai nascer. Mas o Marx, não. Sol e lua univos, né? Fazendo dia e noite. O Marx era no final das contas, um trouxa, né? Nesse ponto, né? Mas é óbvio que ele não acreditava que ia acontecer naturalmente. Ele tinha que guiar o processo. Mas se você pega um Lenin, o Lenin diz, não vai acontecer naturalmente. Eu tenho que ver acontecer no prazo da minha vida. Vamos querer a vanguarda revolucionária, porque todo esse povo aí não sabe fazer revolução. A Rússia está medieval, está num processo ainda que não está capitalista, mas vamos adiantar o processo. Aí brigou com os mencheviques que queriam fazer aliança com os capitalistas para implantar o capitalismo, para depois fazer a revolução em cima do capitalismo. Ou seja, fez o contrário do que Marx disse. Porque tinha que esperar o capitalismo se desenvolver. Fases, não, porque o marxismo para ele cair depois. Exato. Você tem que enforcar o capitalista com as próprias tripas dele, entendeu? Você tem que esperar o capitalismo chegar no ápice e depois você demoli-lo. Não dava tempo ali. Nada. Aí vem como é o nome dele? O Gramsci diz, não. É exatamente o contrário. Não precisamos fazer uma revolução violenta. A gente fazer a revolução cultural, depois a gente mata todo mundo. Porque o pessoal acha que o Gramsci era um pacifista, mas ele era um assassino maluco, né? Ou seja, queria que todo mundo morresse também. Aí vem a Escola de Frankfurt, não. Nós não vamos construir nada, nós vamos demolir tudo. Aí depois, nos anos 80, veio o Ernesto Laclau e vira totalmente contrário. Aí vem a Chantal Mouffe e fala... Ou seja, o marxismo tem 1000 linhas, mas ele tem um compromisso, no fundo, com a revolução. Com a destruição. Com a destruição e a concentração de poder. Certo? Mas o cerne do marxismo... Por que é uma pergunta que o Olavo sempre se fazia. Ou seja, como é que você pode ver essas diferentes... matizes dentro do comunismo e eles se matavam por causa disso. Eram brigas ferrenhas. Os bolcheviques mataram os mencheviques, né? Assim como o pessoal da esquerda matou o pessoal da direita na Revolução Francesa, né? Os com culote ou sem culote, etc. e tal. Depois o raio do Stalin matou o Trotsky, uma picaretada na cabeça no México, né? Enfim, sempre se odiaram dentro do movimento. Mas, no final das contas, eles fazem... Qual que é o eixo de pertencimento? Ou seja, o Olavo dizia que era uma cultura. Ou seja, que era um conjunto de gestos, de palavras, chavões, de modos de vestir-se, não é? Que faziam com que a pessoa se sentisse, de fato, pertencente a uma cultura revolucionária. O que é revolucionário? A melhor explicação, óbvio, é a do Olavo. E ele diz, o revolucionário é aquele que busca fazer uma alteração radical na sociedade por meio da concentração de poder, seja no indivíduo ou num grupo. Então, esta é a mentalidade do marxista. Ou seja, o mundo é mau, que no fundo é um pensamento gnóstico. O mundo é pervertido, as instituições estão todas favorecendo esta perversão. Então é preciso, de fato, mudar tudo. Se vai ser pela cultura, se vai ser pela revolução, se vai ser pela igreja, não importa.
É o meio que nós encontrarmos. É como um islâmico, por exemplo, um muçulmano, ele vai poder tomar conta do Ocidente, seja por meio da questão da guerra demográfica, tendo mais filhos, seja pela infiltração intelectual, seja pelo domínio político dentro da democracia, seja pelo terrorismo. Não importa. As vias são múltiplas e elas não se anulam, se complementam. O importante é o fim lá. É. Então, assim, dizer que é o marxismo na igreja é sim. Mas neste sentido, de que ele pode absorver tudo. Tudo jogar que aparecer. Tudo, ele pode aproveitar absolutamente tudo. Então, se hoje ser um padre aceito pela comunidade católica significa vestir batina, ele vai vestir. Mas o que ele faz ali, O que ele faz é diferente. por baixo da batina... Exatamente. Sabe como? Eu vou explicitar isso que o Frei Beto disse uma vez em 2019. Ele disse assim, sabe como que você convence hoje as pessoas a entrarem e participarem do movimento da teologia da libertação? Isso tem vídeo dele dizendo. Ele diz o seguinte: Reza. pega o povo da tua casa, dos teus amigos, e chama para rezar uma novena Nossa Senhora de Fátima. Porque se você, ele diz isso, se você chamar as pessoas para rezarem, para lerem um livro do Leonardo Boff, as pessoas não vão. E é óbvio que não vão, porque o livro é muito chato. É mal escrito pra caramba, e ruim. Agora, você vai fazer o seguinte, você chama para rezar uma novena Nossa Senhora de Fátima, um terço, qualquer coisa, né? E aí no processo de desenvolvimento dessas relações de amizade, etc e tal, você vai pegar a cartilha do frei carmelita Carlos Masters, que foi um dos criadores das cartilhas da Teologia da Libertação, e você então vai, através da Bíblia, fazendo perguntas e levando aquelas pessoas, né, para desconstruírem a visão que elas têm mais tradicional e aceitarem uma visão mais radical. Assim, se você olhar, por exemplo, o que os comunistas, como Whittaker Chambers, nos Estados Unidos, fizeram para tomar conta, né, que é um dos fundadores do Partido Comunista Americano, norte-americano, ele falava para Bella Dodd, de quem nós podemos falar depois, que foi quem ajudou a infiltrar professores comunistas, né, no sistema educacional americano. Ele falava assim, nós vamos tomar conta dos Estados Unidos, sabe como? Nós nunca vamos chegar aqui nos Estados Unidos. E ele, assim, ele respondia diretamente ao GPU, que era a sucessora da Tcheca, né, a polícia soviética, secreta soviética. Ele dizia, nós não vamos entrar nos Estados Unidos, nós não vamos dizer, somos comunistas, viemos aqui, né, viva a Revolução e tal, Lenin, Trotsky e tal. Não! Nós vamos chegar aqui pregando liberalismo, nós vamos chegar aqui pregando democracia progressista, nós vamos chegar aqui pregando justiça social. Ou seja, o marxista está cagando para as palavras. O que ele se importa é com o que você vai fazer. Ele não tem compromisso com a verdade. Nós aqui temos compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Se eu ver um negócio errado, eu vou mudar. E se eu não ver, enfim, eu vou falar o que eu vejo. As palavras importam. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a palavra se fez carne. Ou seja, a palavra é um negócio muito sério. Então, assim, mas eles não têm compromisso com isso. Eles têm compromisso com levar adiante o processo revolucionário. Para isso, eles farão o que for possível. Entendeu? No próprio episódio do Fidel, né, que vai ser o 4º episódio da nossa série, tem um discurso dele, ele falou, não, vou ser democrático, vou respeitar as constituições. Eles usam palavras a esmo, falam em democracia como se fosse... Tanto que na Alemanha Oriental, na União Soviética, qual que era o nome da Alemanha Oriental? República Democrática da Alemanha. Não era república porque era ditadura, não era democrática porque justamente era... Não era república porque era sujeita à União Soviética. Não era democrática porque não havia liberdade. E não era da Alemanha porque era da Rússia. Ou seja, tudo mentira.